restaurado, os teus olhos de amor não me olham como pecador, olham-me como filho que clama pelo teu amor, como filho, olham como filho que clama pelo teu amor. Tudo que eu preciso está em ti. Nada é mais importante para mim. Quero viver teus sonhos, meu Jesus. Quero viver teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, meu coração. Ame, Senhor, minha vida em tuas mãos, você cuida de mim. Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em tuas mãos, você que cuida de mim. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Me satisfaz. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Jesus, te entronizamos. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, que és Rei, no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu
lugar é o lugar de governo, lugar de Senhor, de quem domina, de quem controla, Senhor, e queremos render ao Senhor sobre a nossa vida o senhorio, Senhor, o governo, Senhor, a direção, Senhor. Eu sozinho, Senhor, eu não vou para um lugar bom, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça, da Tua condução, da Tua direção. Só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Entregamos a nossa vida, Senhor, entregamos esse tempo, Senhor, entregamos todas as coisas ao Senhor. Tudo rendemos ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, quebramos aos Seus pés aquilo que temos de precioso, Senhor. Nossos vasos de alabastro, nossos perfumes, Senhor, nós depositamos aos Seus pés. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que eu pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, para dizer que és meu Rei, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Rei, és totalmente amável, totalmente digno, vim maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, para prostrar-me, vim para dizer que és meu Rei, totalmente amável, totalmente digno, quão maravilhoso
adoramos, Jesus, que tu és bom, que o teu amor dura para sempre. Te adoramos, Jesus. Aleluia. E Pedrão. Aleluia. Sai daqui pra mim. Vamos lá. Hoje temos um casal amado lá de Tinha que mudar toda a harmonia. Volta Redonda. Vamos lá. Uai, tô tentando chamar vocês aqui. Isso, ele já tá livre. É, mas não tô. Isso. Agora vocês aceitam de volta aí. Vocês têm que clicar na tela aí do Instagram para entrar. Entraram. Eita. Pronto. Eu acho que vocês precisam zerar o volume do seu Instagram, porque tá dando. O nosso tá zerado, né? Não, o nosso tá. O Instagram de vocês têm que fechar o volume do celular, para não dar retorno do som. Isso, só fechar o volume. E vamos que vamos. Foi. Pedro. Parece que caiu o sinal do teu Instagram. Foi, mas eu acho que ainda continua com volume, porque continua dando microfonia. Você tem que fechar o alto-falante do celular. Zerar o volume aí na lateralzinha. Não. O fone tá ligado no computador, né? Isso, ou no iPad. Zerou. Agora? Foi. Glória a Deus. Vamos lá. Que honra ter vocês aqui hoje. Se apresentem. Pronto. Agora, gente. Peraí, deixa eu olhar no Instagram como é que tá, peraí. Oi? Então, o fone tá fechando o aparelho do Zoom? O fone tá no aparelho do Zoom? Perto, né? O problema não é estar perto, o problema é que o fone de vocês que vocês estão aí, tá instalado no iPad onde está o Zoom? Não. Então, o fone precisa estar no aparelho onde está o Zoom. O fone de ouvido. Isso, aí a gente conserta. O delay que o Cláudio está avisando ali. Eco. É porque a gente estava com o fone no lugar errado. Agora sim. Agora Agora resolveu. acabou. Pronto. Uhul! Então agora se apresentem. Quem são vocês? Se você falar que você sou eu amanhã, te dou um cascudo pelo Zoom. Não. Meu nome é Stanislau Júnior. Sou casado com essa princesa aqui, Glória a Deus. chamada Miriam Caldeira. Nós temos 34 anos de casados. E nos convertemos novinhos, com 18 aninhos, no ano de 83, lá na comunidade evangélica de Honório Gurgel. E no ano de 91 nós fomos enviados como missionários para Rondônia. Servimos ao Senhor lá por cerca de 27 anos, né? E agora o Senhor nos trouxe de volta para o Rio de Janeiro. Só que nós deixamos lá nossos filhos, nossos netinhos, né? Lá em Rondônia? Continuam lá em Rondônia. E estamos aqui agora, começando tudo do zero novamente, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Que bênção. Um resuminho aí de quem nós somos, né? Amém. A gente quer saber os detalhes, como é que foi que aconteceu esse novo nascimento, né? Como é que tudo aconteceu. Porque é o único nascimento que a gente lembra, né? O primeiro nascimento a gente não lembra como é que foi. Contam pra gente. Primeiro eu queria, assim, honrar a vida de vocês. Eu fiquei, assim, encantado com a brilhante ideia que vocês tiveram. A gente copiou de alguém, a gente não teve ideia, a gente só copiou. Então não dá para aceitar. Foi um dia de fazer bom. por aí. Eu fico imaginando assim a
a disciplina que vocês precisam ter para todos os dias ter esse encontro. Só Cristo, e, querido. Só Cristo. E às vezes o corre-corre, né, para deixar tudo organizado, os horários, tudo mais, né? Bom. E assim, então, vocês estão de parabéns pela perseverança. Senhor. Mas o gostoso é que a gente chama a família para dividir, né? E aí o irmão Stanislau assume um dia, o outro assume o outro, a gente não tem trabalho nenhum. E os quadrinhos lá atrás são maravilhosos, viu? Ô saudade que a gente tem desses quadrinhos. As crianças estão mandando eu tirar esses quadros, que elas ficam com vergonha dos desenhos. Mas não faça isso, eles são lindos. Teve um que eu tirei, que era de vovô e vovó, viu? Teve um que eu tirei, era um borrão preto todo escrito e embaixo, esse é meu pai. Aí pegava a mão, né? O negócio preto. Ele fez com um ano. Mas, e a outra coisa que eu queria também honrar vocês, a brilhante ideia sobre o assunto, né? Porque que assunto isso aí é maravilhoso. o Espírito Santo, porque a gente não teve participação nisso, não. A gente Que assunto maravilhoso esse, né? Falar do nosso encontro com falar. É muito gostoso, né? A gente falar isso, porque isso aí é a essência da nossa vida. Aleluia. Então, sempre vai ser uma conversa recheada de muita emoção, né? Não tem como a gente falar desse momento aí. Andei vendo algumas aí, vi a da Luciana, fui muito edificado pelo testemunho da Luciana, a história de Jesus na vida de vocês. O senhor é bom. Então, assim, eu vou passar aqui para minha esposa, que eu tenho a tendência de falar mais, então acho melhor ela começar falando, para eu não monopolizar aqui o nosso encontro, tá? Tá certo, obrigada. Por causa do microfone aqui. Prontinho. Olá, amiga. Olá, Luciana. Meu nome é Miriam Caldeira de Oliveira. Sou casada com esse bonitão aqui. Cadê? Tenho 21 anos de idade, né? E a nossa história é bem longa, mas a gente vai resumir bastante. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Eu nasci, meus pais, né? Eu cresci num lar evangélico, né? Meus pais meu pai já falecido, né? Mas eram pessoas. Minha mãe é viva, tem 84 anos. E eram pessoas fiéis ao Senhor, né, íntegras, né, na fé cristã, né, e eu cresci e eu tenho 10 irmãos, eu sou a do meio. 10 irmãos? Não tinha televisão em casa. Eu acho que Tinha muito propósito de encher a terra, agora. Nós estamos nesse trajeto aqui, vem o quarto aqui. Olha aí, ó, vai chegar lá. É bom. E eu sou a do meio, né? E por ter muitos irmãos, a gente tinha uma boa amizade, né? Meu pai teve que trabalhar muito, coitado, para poder sustentar essa turma, né? Somos de uma família bem humilde, meu pai, né? Trabalhou e ele final de semana, no sábado, domingo, né? Ele se dedicava a servir ao Senhor, né? Tinha toda aquela função dele, né? Cantava no coral, então ele era assim, bem envolvido com a vida da igreja. Né? Mesmo ele trabalhando muito, ele sempre teve a vida dele, né, no Senhor e na igreja, né, bem ativo. Então, eu me lembro que quando a gente ia para a escola dominical, uma turma ia de manhã, né, e a outra turma ia à noite, porque aquele que ia à noite, né, tinha que vestir a roupa dos que tinham de manhã, porque a gente não tinha muita roupa, né? Uau! Então, a gente se dividia tudo mesmo em comum,
um com outros, né? E eu me lembro que quando a gente ia para a escola dominical, meu pai, a gente ia a pé, não dava mais ou menos 1 quilômetro, e a gente ia a pé e o meu pai contando, falando de Jesus para a gente, né? Ele dava uma moedinha para cada um, para dar de oferta, né? E era assim, ficou na nossa memória, coisa maravilhosa dessa experiência de meu pai falando de Jesus, e também nos domingos também, né? Ele tinha a reunião familiar, né? E nosso culto doméstico, né? Com 10. Hã? Com 10 crianças. Que farra boa, hein? Muito legal. Então, na escola dominical, que nós éramos de Honório Gurgel, nesse tempo era a Igreja Metodista Ortodoxa de Honório Gurgel, né? E eu me lembro muito da escola dominical, né? Do que era ensinado, né? Sobre missão, sobre os missionários, né? Porque como era wesleyana, né? Wesley era um missionário, e eles assim ensinavam muito sobre as missões, né? Sobre os missionários, tudo. Então eu ficava muito encantada com as histórias, né? Dos missionários, né? Então, com 7 anos eu tive uma experiência com Deus. 7 né? anos. Eu estava num culto e eu não sei falar o que o pastor pregou, mas eu sei que na hora que ele mandou levantar as mãos e ir lá na frente e falar de púlpito, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu fui lá e pude falar diante de todo mundo, né? Eu aceito Jesus, né? Aleluia. E essa minha decisão por Jesus, porque Deus é um Deus de aliança, né? Aleluia. Eu não era tão pequena, mas eu estava fazendo ali uma aliança com o Senhor. Né? Aleluia. Acho que com os 10 anos eu me batizei, mas logo em seguida eu me afastei do Senhor por um pouco de tempo, mas eu me afastei, não fui para o mundão, né? Mas eu comecei a gostar do mundo, né? E nessa época, né, quando eu tinha uns 14 anos, aconteceu uma situação comigo, né? Eu fui pegar uma carona, eu fui violentada, essa pessoa ia me matar, né? De fato e de verdade. Certamente eu ia ser uma dessas pessoas desaparecidas aí. Misericórdia. Mas na hora a pessoa desistiu de se matar e aí eu fiquei uma pessoa totalmente depressiva, não confiava em ninguém, tudo, né? E com 16 anos foi quando e aí eu comecei a ter um problema com Deus, né? Porque eu falava assim, Deus, como que você permitiu isso acontecer, né? O trauma, né? Comigo, porque eu sou filha de pais cristãos e tal, mas sendo que eu estava em desobediência com meus pais, né? Meu pai não queria que eu saísse, e eu fui, né? Então, eu conheci o Júnior, nessa época eu precisava tanto de um amigo, e o Júnior apareceu, mesmo conhecendo ele desde criancinha, que morava na minha rua, mas aí nós começamos a nos relacionar, e o Júnior passou a ser o meu amigo, né? Aquele que me ajudava nos momentos de crise, né? Nos momentos de choro, de desespero e tal. Né? E com 18, nós nos relacionamos por 2 anos, e com 18 anos, um amigo nosso que congregava lá em Honório Gurgel, na época, ele me convidou para ir num retiro, né? E o Júnior ia para um retiro que ele participava, né? Depois ele vai contar a história dele.
E ele falou assim, vai lá no retiro da igreja lá dos seus pais e tal, porque vai ser importante para você, carnaval, né? Você vai ficar aqui sozinha, vai ser bom para você e tal. E até que eu decidi que eu iria participar e me arrumei correndo e esse irmão me deu carona e esse retiro foi aqui em Piraí, não sei se vocês conhecem, é a cidade vizinha aqui. Sim, sim. E aí, quando eu cheguei lá, no outro dia, que a gente chegamos à noite, aí no outro dia começou o culto. Quando eu cheguei na reunião, eu vi aquele pessoal, já cheguei atrasada, e quando eu vi aquele pessoal louvando, adorando e tal, eu falei assim, nossa, um bando de hipócritas, meu pensamento, ímpios, né? Um bando de hipócritas e tal. Só que ao ver aquele louvor foi entrando dentro de mim, foi Aleluia. entrando dentro de mim, e eu falei assim, Deus, se realmente você existe, até então eu não estava mais acreditando em Deus por causa da situação, né? Se você existe, se você é real, eu quero sentir o que essas pessoas estão expressando aí. Eu parei de pensar isso, uma menina que estava atrás de mim, que eu não conhecia, falou assim, eu tive uma visão agora com você. Eu vi Jesus, ele alisando seus cabelos com muito carinho. E ele mandou dizer para você que ele te livrou das garras do diabo. Aí não tinha como. Eu me reportei a minha mente lá naquela situação e vi o Senhor, né, me livrando. O diabo queria me ceifar, né? Mas o Senhor foi misericordioso para comigo. Aleluia. Aleluia. Foi algo tremendo e foi algo inesquecível, porque a partir daquele momento a minha vida mudou. Aleluia. Né? Eu cheguei do retiro, muita experiência que tive com Deus. Aí cheguei aqui para o bonitão, né? E tive que falar para ele que agora eu estava apaixonada por outra pessoa. Aleluia. Eu tinha conhecido um amigo que falou tantas coisas e que agora eu queria servir ele e eu queria ter uma vida santa e pura. Aleluia. Então, a partir desse momento, né, a gente nos separamos, né? E Deus começou a agir na minha vida, né? Mudando o meu coração, me curando, né? Me limpando, me transformando. Aleluia. Né? Eu era uma pessoa triste, amargurada, e o Senhor foi transformando a Arrancou minha esse vida. trauma de dentro do teu peito, né? Arrancou o trauma, Aleluia. Trouxe cura. Aleluia. trouxe cura. Graças a Deus. Aleluia. Então, nesse tempo, o Júnior começou a ler a Bíblia e buscar uma experiência com o Senhor através da leitura da palavra, porque ele começou a ver a diferença na minha vida, mesmo a gente não se relacionando mais, mas nós morávamos perto e ele era muito amigo dos meus irmãos, né? Então a gente estava sempre perto e sempre quando eu encontrava ele, falava de Jesus, ele começou a ver mudança na minha vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Depois ele se converteu e aí nós voltamos, né? Ele pediu permissão ao meu pai para a gente voltar a nos relacionar de novo. E Deus foi fazendo na minha vida a cura dele. Foi um processo na minha vida, né? Até quando eu estava perto para me casar, né? E eu falava, Senhor, eu não quero me casar com todo esse sentimento no meu coração, todas essas coisas. Eu quero ficar ali, eu quero ficar livre, né? Completamente livre. Para mim, entrar num casamento sem ter lembrança, sem ter trauma, sem uma bagagem, né? Aí foi quando eu comecei a orar e jejuar. E um dia, numa reunião do culto, lá em Honório Gurgel, um irmão pregando falou assim, eu estou vendo Jesus muito forte na vida de uma pessoa aqui, mas eu não posso parar agora a pregação, mas depois eu quero conversar com ela.
E depois que ele terminou, ele veio conversar comigo. Falou assim, e eu não conhecia esse irmão era um irmão americano, quem estava traduzindo era um pastor que na época estava pastoreando lá, né? E esse irmão chegou e falou assim, olha, Deus mostrou para mim que aconteceu isso com você. Deus mostrou que aconteceu para ele toda essa situação, né, que tinha acontecido comigo, e ele falou assim, Deus mandou falar para você, que é para você ser curado, você precisa perdoar. Aleluia. Perdoa essa pessoa e Deus vai te usar para ajudar muitas pessoas que aconteceu a mesma coisa com você, Deus vai te usar e tal. Amém. E a partir dali aconteceu a segunda coisa mais importante na minha vida, né? Que foi a cura de toda essa lembrança. Aleluia. Depois daí eu passei a testemunhar, né, essa situação sem meu coração ter mais ferida, né? Aleluia. O Senhor foi fazendo, Só o foi Senhor. formando, e graças a Deus que o Senhor foi agindo na nossa vida. Depois nós nos casamos, tivemos nossos filhos, e aí depois o Júnior vai contar. Então, nós assim somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, né? Tem feito e vai fazer Amém. nas nossas vidas. Amém. Que lindo, glória a Deus. É gratificante saber que o Senhor cuida de nós de forma tão especial. Aleluia. Louvado seja o nome E do Senhor. poder servir Ele é a coisa mais gostosa nessa vida. Aleluia. Tem nada que não tem nada que possa apagar, né? Ele é nosso tesouro, maior valor, né? Nosso tudo, é nosso dono, é nosso amo. Amém. Que lindo. Esse é o meu testemunho. Eu tenho certeza que com teu testemunho outras pessoas vão gerar esperança em quem está ferido, que pode ser curado, viu, querida? Amém. Porque com a consolação que somos consolados, Vamos consolaremos consolar outros, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E você, Júnior? Que preciosa, hein, João? Princesa mesmo. É mesmo, é mesmo. Eu tenho 10 minutos? Não, você tem 22. 22. Isso tudo? 22. Vai ter que incluir a oração do final desses 22. Ah, tá. Então eu tenho 15 minutos. Vou me programar aqui com Desculpa aí, minutos. Não, lindo, glória a Deus. Não, meu amor, não. Foi até breve demais. Foi mais rápido do que eu esperava até. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Bom, eu venho de um lar kardecista, né? Eu fui criado no kardecismo, tá? Então, sempre acreditei em toda a questão de boas obras, né? Eu tive uma infância assim criada dentro do kardecismo, então eu não fumava, eu não bebia, né? Eu não falava palavrão, né? Mas eu vivia com meus conflitos, né? Interiores, né? Sempre tive dúvida acerca das várias religiões, por que existiam várias religiões, né? Mas a única forma de enxergar a justiça de Deus, para mim, era através da reencarnação, né? A reencarnação respondia para mim, na época, tudo, né? E eu fui criado desde os 9 anos de idade no kardecismo, né? Quando eu tinha mais ou menos essa idade, né? De uns 10 aninhos, 9, alguma coisa assim, eu fui na EBF, Escola Bíblica de Férias, da Igreja Batista. Passei uma semana lá. Nossa, e foi a única experiência que eu tive assim com crentes, né? Mas eu gostei demais. Até hoje eu aprendi uma musiquinha lá que nunca mais eu me esqueci, né? Ficou impregnada na minha cabecinha. A musiquinha falava assim: sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia disse: Jesus me ama, Jesus me guarda, Jesus me guia, Jesus me salva, Jesus é meu Salvador. Aleluia. E era uma musiquinha muito gostosa, e eu fiquei assim, né? E quando a gente separou, eu me lembro que eu levantei a minha mãozinha lá para perguntar para o pastor, e eu perguntei: pastor, existe reencarnação? E o pastor, né, uma criança de 9 anos, fazendo uma pergunta dessa para ele. Aí ele explicou tudo mais, né? E que não existia, e todo aquele sacrifício de Jesus.
E eu ficava assim com essa pulga atrás da orelha, né? Bom, eu comecei a namorar a Miriam com 16 anos de idade, né? Ambos com 16 anos de idade, né? E a Miriam, ela era uma pessoa assim, de altos e baixos, né? Emocionalmente falando, né? Uma pessoa triste, depressiva, mas assim a gente se tornou muito amigo, né? Nós começamos a namorar assim, a gente tinha uma amizade muito grande, né? E tinha um prazer muito grande de estar junto. E eu jogava bola com os irmãos dela, né? Pelo fato de ter uma família grande, então os irmãos dela eram meus amigo amigos. Para tudo que é gosto ali, né? Jogava bola junto e morávamos perto um do outro, aquela coisa toda, né? Bom, e nesse processo da gente se tornar amigo, nós tivemos um namoro dos 16 aos 18 anos, né? Então, no meu segundo encontro com a Miriam, com 16 aninhos, eu cheguei para ela e falei assim: você é a mulher da minha vida, eu vou me casar contigo, né? E ela riu de mim, né? Bom, mas eu também riria, porque um menino de 16 anos falar um negócio desse, né? Mas assim, eu sempre tive certeza que ela, desde os 16 anos de idade, eu tinha certeza que ela era minha esposa, que ela era a pessoa que eu queria me casar, por causa da grande amizade que a gente tinha, né? Eu ouvi na live de vocês dois, vocês falando dessa amizade, né? Esse negócio aí de ser o melhor amigo. É um presente, né? É um presente. Casar com é um presente. Eu considero isso um presente, porque você já tem essa convicção, né? Para mim, a maior convicção na vida de um homem é ele ter a certeza de onde ele vai passar a eternidade, né? Essa é a primeira maior convicção. Mas a segunda maior convicção na vida de um homem ou uma mulher, se eles não têm um chamado para serem castos, né? Se eles não têm um chamado para eunucos, então é você ter a certeza com quem você vai passar o resto da sua vida, né? Então você ter essa convicção é uma bênção, né? E Deus me deu a convicção dela antes de me dar a convicção da eternidade, né? Amém. Bom, mas ia ter o retiro dos espíritas, e no retiro dos espíritas, no carnaval, não podia ir crente, né? E eu cheguei para Miriam e falei: Miriam, você não gosta de carnaval, isso aí não é a sua praia. Vai lá no retiro, lá com seus pais. Virou ela. Você precisa se aproximar mais dos seus pais, tudo mais, né? E ela foi. Só que eu jamais imaginava que a Miriam ia voltar convertida, né? E ela voltou convertidona mesmo, né? Os olhos dela brilhavam, aquela coisa toda. Apaixonada por Jesus. Apaixonada por Jesus, uma alegria que eu nunca tinha visto antes na vida dela, né? E a Miriam chega para mim e fala assim, né, com todo o jeitinho dela: olha, Júnior, não sei o quê, sabe o que é? É que agora eu conheci Jesus, e aí ou muda muita coisa no nosso namoro, ou não tem mais como a gente continuar junto. Aí quando ela falou aquilo para mim, meu orgulho foi lá em cima, né? Eu fiquei, que é, Miriam? Como é que é esse negócio, Miriam? Quer dizer que agora você quer que a gente tenha um namoro de crente? É isso? Não tem que ter um namoro de crente agora? Ela é isso mesmo, Júnior. Eu quero ser santa, eu quero ser separada. Aleluia. E nem precisou ela me dar um pontapé, eu mesmo já me dei o pontapé, já fiquei chateado, porque isso era uma das características minhas, né? Eu era temperamental e tudo mais. Aleluia. Glória a Deus. Não, isso é bom, você é testemunho também, querida. Claro. E uma das coisas dos meus argumentos sempre é ela, né? Então tá bom. Então quer dizer que eu tenho diabo, né? É isso que você quer. Você tá querendo dizer isso, né? E as conversas eram assim nesse nível, né? Quentes. Bom, eu jamais iria me admitir me converter porque a Miriam se converteu, né? Isso não entrava na minha cabeça, esse tipo de hipocrisia, né? E eu sempre tive orgulho de falar que eu era espírita, né? Isso aí era uma coisa, não, eu sou kardecista mesmo, não tenho medo de falar isso, né? Bom, só que começou a acontecer um fenômeno depois disso. Depois disso daí, que a Miriam se converteu e ela teve esse encontro comigo e a gente se separou, primeiro que eu... 15 minutos é o que falta? Primeiro que eu fiquei assim meio desorientado, né? Porque eu tinha uma amizade muito grande com a Miriam e com a família da Miriam.
A casa da Miriam era uma coisa gostosa, era uma coisa prazerosa, né? Ali tinha alegria, ali tinha paz, né? Então, chegava fim de semana assim, eu ficava meio que desorientado, literalmente, né? Sem saber para onde ir. E eu comecei a ter umas conversas com Jesus. Eu comecei a falar: Jesus, tudo bem, eu sei que você foi muito bonzinho para Miriam, eu vejo a transformação na vida dela, sem dúvida nenhuma. Mas você está sendo malzinho para mim, né, Jesus? Porque não é brincadeira, não. Bom, todo lugar que eu ia, tinha um crente para falar de Jesus para mim. A partir desse dia, começou a ser uma coisa assim, impressionante. Eu estudava fazendo o terceiro ano do segundo grau, e lá na minha sala apareceu 2 que eu não sabia, e de repente, do nada, né? E quando eu falava para eles que eu era espírita kardecista, eles chegavam para mim e falavam: Stanislau, você não pode ser isso, cara, isso é coisa do diabo, isso é coisa do diabo. E o meu argumento era sempre aquele, né? Pô, mas vocês só sabem falar isso, cara. Vocês só sabem falar que é coisa do diabo, é coisa do diabo. Ô, vira o disco, vira o disco. Muito bom. E no curso de desenho, eu fiz um curso de desenho, curso de desenhista no Senai, e tinha um amigão meu, aquele ali era chegado mesmo, a gente tinha uma grande amizade, né? E um dia, esse negócio de abrir coração, eu comecei a falar com ele, né? Que eu tinha uma namorada, que não sei o quê, namorei a menina há 2 anos, cara, como é que pode um negócio desse? Aí a menina se converteu, cara, e aí ela se converteu e falou que queria seguir Jesus, e eu podia ser um atrapalho para ela seguir Jesus, tá? E quando eu falei isso, ele ficou assim, ficou parado, né, me olhando assim, né? E aí ele começou a falar assim: cara, que tremendo! Cara, que menina de Deus! Que menina de Deus! Cara, essa menina é muito de Deus. Eu falei: como assim, cara? Que menina de Deus? Que papo é esse, cara? Ele: cara, eu sou crente também, Stanislau, eu sou crente. Ela tá certa, cara, você tá errado. Você tá no caminho errado, né? Bom, eu comecei a achar tudo aquilo muito estranho. Comecei a conversar com um amigo da família, que acho que foi o mesmo amigo que chamou você para ir para a reunião, para o retiro. E ele já tinha sido kardecista também. Ele era assim muito cabeça, né? E uma vez, e nessas conversas, a gente tinha longas conversas, né? Ele era um crente diferenciado, porque ele nunca falava para mim que eu ia para o inferno se não aceitasse Jesus, né? E isso daí fazia com que mantivesse o nosso diálogo. Uma vez teve uma palestra no Espiritismo, existe uma pessoa, depois do Chico Xavier, que já faleceu, tinha uma pessoa que era muito bem aceita, o Divaldo Pereira Franco, e eu chamei ele para ir numa palestra do Divaldo, e ele foi lá comigo. E quando chegou no final da palestra, eu falei para ele: tá vendo só, Jefferson? Nós só vamos saber a verdade quando a gente morrer. Quando a gente morrer, que a gente vai saber para onde a gente vai. E aí ele sempre falava para mim assim: Júnior, ora ao Senhor, né? Júnior, ora ao Senhor. E toda vez a nossa conversa sempre terminava: Júnior, ora ao Senhor, né? E um dia, numa dessas conversas, eu questionando ele, eu comecei a ler o Evangelho de João, porque ele me recomendou. Eu comecei a ficar encantado com o tanto de palavras de Jesus que tinha no Evangelho de João, né? Os grandes discursos de Jesus no Evangelho de João. E um dia eu acho que Deus deu uma graça para ele me dar um nó na cabeça, né? Além do nó que eu já estava recebendo, ele me deu um nó, porque ele falou assim: Júnior, vamos fazer o seguinte, você acredita que Deus é um só? Eu parava, pensava, né? Porque a gente estava numa conversa teológica, né? E eu, sim, Deus é um só. Beleza, nós temos concordância nisso, só existe um Deus. Aí ele fez a segunda pergunta: você consegue ver que esse Deus que é um só, que só existe um, você consegue ver esse Deus como um pai? Aí eu falei: sim, eu consigo ver, só existe um Deus e vejo ele como um pai. Pois bem, Júnior, se Deus é um só e Deus é pai, como que pode um pai oferecer vários caminhos para os seus filhos? Normalmente, Júnior, um pai ele tem um padrão de conduta. Se ele acredita em drogas, ele vai permitir todos os filhos usarem drogas. Se ele é um pai que ele... Amém.
Se ele é um pai que gosta das coisas certinhas, ele vai ensinar as coisas certinhas. Ele não vai falar para um filho, você pode se prostituir. Não, você não pode. Não, você pode usar droga, você não Ele não vai pode. ter 2 padrões, né? Ou 3, Ou 4 10, padrões. 15. Onde ele queria chegar? Cara Ele queria inteligente, dizer hein? o seguinte, que não existem 2 caminhos, né? Porque eu era adepto daquela crença de que existem vários caminhos para se chegar a Deus e que o Espiritismo é um dos caminhos, né? Eu acredito que vários caminhos levam a Deus. Só um para salvação, né? Todo mundo vai comparecer diante de Deus, com certeza. Ou para salvação ou para juízo. Bom, e aí ele entrou com aquele versículo áureo que todos nós conhecemos. Jesus é o caminho, Jesus é aí pronto. Aí ele entrou com essa palavra de conforto, né? E falou, pois é, Júnior, Jesus disse, você não acredita em Jesus? Você não fala que você acredita em Jesus? Jesus disse, eu sou o caminho, Júnior. E Deus é um só, e Deus é Pai. Então, não pode ter vários caminhos. Bom, e é engraçado, né? Como o evangelho é uma coisa tão simples, mas às vezes a gente precisa de uma simplicidade dessa para o negócio entrar na nossa cabeça por causa do tamanho do engano. E quando ele falou isso para mim, aí eu perdi a paz. Eu fiquei perturbado, né? Completamente perturbado, e comecei a pensar, rapaz, só existe um caminho, só existe um caminho, só existe um caminho. E como é que pode, então, se eu não estiver no caminho, eu estou no caminho errado e tal, e comecei a ter esses conflitos. E aí, um belo domingo, eu estava cuidando do meu irmãozinho, eu tenho um irmão que é 13 anos mais novo que eu, na época eu tinha 18, na época eu com 18 anos, então ele tinha 6 anos, e aí a família da Miriam estava vindo do culto. E uma das irmãs da Miriam, que também é convertida, se aproximou de mim, saiu do grupo e veio até mim. Então ficou só eu, ela e meu irmãozinho. E ela chegou para mim e falou assim, ô Júnior, o que você vai fazer hoje à noite? Isso era um domingo de manhã. E eu falei para ela, eu não sei o que eu vou fazer hoje à noite. Ela falou, então vamos para a igreja com a gente. Eu falei, não tô afim não. Aí ela, mas Júnior, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer hoje à noite. Vamos para a igreja com a gente. Eu falei, não, eu não tô afim de ir para a igreja com você, Ruth. Não vou na igreja. E ela, cara, pela terceira vez, cara, ela perguntou, mas Júnior, mas o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer hoje à noite. Aí eu vi que ela não ia me deixar. Aí eu parei, pensei, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu posso ir lá na igreja contigo, mas com 2 condições, duas condições. Presta bem atenção, são 2 condições, você está prestando atenção? Ela, não, sim, quais são? Número 1, eu não sou obrigado a voltar lá. Eu vou hoje e pronto. Você não tem que ficar falando, vim de não, nada disso. Estamos de acordo nisso? Lá estamos. Número 2, se por acaso o pastor fizer um apelo lá, não é para ficar todo mundo olhando para mim levantar a mão, que não sei o que. Você me deixa tranquilo, cara, me deixa sem me perturbar. Bom, eu fui no culto e eu cheguei na comunidade evangélica de Honório Gurgel, bem na época do avivamento das comunidades. Aquele louvorzão que vocês conhecem, maravilhoso. Quando chegando lá, nesse culto, caiu por terra um monte de barreira que eu tinha dos crentes. Eu achava que os crentes ficavam reparando na nossa roupa, eu achava que os crentes eram tudo uns falsos, eu achava que os pastores que estavam ministrando, um era professor de matemática, outro era um engenheiro da SUSE. Cara, aquilo eu falei, não pode, cara, pastor, porque crente é burro, cara. Como é que pode o cara ser engenheiro ou professor, gente? Cara, o cara é engenheiro, cara, como é que pode? Caiu nessa historinha. Aquele culto, aquela presença maravilhosa Aleluia. do Senhor. No final da reunião, os solteiros, tudo vindo me abraçar, e aquela coisa toda, e aí já perceberam que eu gostava de jogar bola, e já me chamaram para jogar bola com eles, e eu fiquei assim, encantado. Quando chegou no próximo final de semana, a Ruth não precisou me chamar, né? Eu me ofereci para ir, porque eu gostei demais, né? Gostei demais daquilo lá, e da presença do Senhor ali, né? Aleluia. Aí eu fui no primeiro domingo, no segundo domingo, no terceiro domingo. Quando chegou no final de semana do 4º domingo, aí esse Jefferson, que era o amigo da família e nosso amigo também, nos chamou para ir na casa dele, no almoço, chamou eu e a Miriam, nós fomos, né? No sábado, e depois do almoço, eu me tranquei com o Jefferson no quarto. Eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ele pegou a Bíblia,
E aí nós fomos para um confronto mesmo, né? Para um confronto teológico, digamos assim. E ali, nesse dia, aí eu saí completamente convencido. Aleluia. Que eu realmente estava errado, de que eu precisava de ser salvo em Cristo Jesus, e que eu não ia alcançar a salvação através de boas obras, e que eu não ia alcançar a salvação através de reencarnação. Então eu saí dali completamente convencido, Graças a Deus. E não falei nada para ninguém, não falei nada para minha mãe, não falei nada para a família da Miriam, mas eu já estava convencido de que no domingo seguinte, eu ia na reunião, o pastor ia fazer o apelo e eu iria levantar a mão, né? Aleluia! Fiquei com essa decisão no meu coração e não deu outra. Quando chegou no domingo... Já estava assim, eu me rendo. Durante a pregação... Não foi bem assim, não. Eu já estava com a decisão tomada, mas na hora, assim, não foi fácil se levantar, Claro né? que não. Parece que tinha umas coisas assim me prendendo, mas eu tomei coragem, né? Eu já tinha tomado a decisão, já tomei a decisão, e eu me levantei e fui lá na frente. Isso foi no dia 14 de agosto de 1983, e foi o dia mais feliz da minha vida. Aleluia! E foi muito tremendo, a minha vida começou a ser transformada, Deus começou a direcionar todas as coisas, né? Aleluia. Inclusive, nós voltamos a relacionar, Graças e agora, a Deus. como convertidos, tudo ficou diferente, porque eu tive que ir até o pai da Miriam, explicar a minha situação para ele, né? Eu só tinha 18 anos de idade, eu não tinha trabalho, não tinha emprego, não tínhamos nada definido. E eu cheguei para o pai da Miriam, o seu Zé Caldeira, e falei: seu Zé, eu tenho duas certezas nessa vida. A primeira é que eu quero Jesus, e a segunda é que eu quero casar com sua filha. Só que, seu Zé, o senhor está vendo minha situação, eu não tenho nada, né? Então, eu orei, eu jejuei nesse dia para ter essa conversa com ele, e nós definimos, né? Olha, o que seu pai falar é o que nós vamos fazer, né? E eu estava realmente disposto mesmo. Se ele falasse, olha, nada, né? E aí ele então chegou para nós e abençoou o nosso relacionamento, fez algumas recomendações, né? Ele falava que se beijar era lambe-lambe, né? Então ele falou, olha, nada de lambe-lambe, nada de vocês ficarem abraçados lá no portão, acabou esse negócio, tá? Agora, né, é uma nova forma de se relacionar. Bom, e aí, a partir daí, a gente era só oração, Deus, a gente quer casar. E conseguimos casar com 21 anos. Com 22 anos, tivemos o primeiro filho, o Jonatas, né, que agora casou, está com 31 anos. Com 23 anos, a segunda filha, a Gisele, que já nos deu 2 netinhos e tem mais um na barriga, né? Ela, é como vocês dois assim, parece, né? Já está indo para o terceiro já. Não, ela já está indo para o terceiro, vocês. Quem sabe, né? Vai vir um quarto. E aí depois, aos 27 anos de idade, o Senhor nos chamou para o ministério, nos chamou para ser enviados como missionários para Rondônia. E aí nós fomos para Rondônia, nossos filhos eram pequenos, tinham 4 anos e 4 e 3, não. O Jonatas 3,5 e a Gisele 2. 3,5 e 2 aninhos, né? Essa situação da nossa saída para Rondônia começou o conta-gota, né? Aqui, 2 minutos, o Instagram termina. Então tá. A gente tinha que ter dividido o tempo. Vamos orar, então. Colocado um hoje e outro dia, porque é uma história maravilhosa dessa, gente. Vamos deixar para a próxima. Tem a próxima. Aleluia. Uma pergunta, Miriam. Você estava orando para ele encontrar com Jesus? Com certeza. Amém. Aleluia. Eu estava assim, ela devia estar orando, gente. Eu sempre fui apaixonada por esse menino. Glória a Deus. Você ora então para as pessoas que estão ouvindo, que ouviram esse testemunho, né? Amém. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo maravilhoso, porque não tem coisa mais gostosa do que falar das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Aleluia. Porque todas essas coisas são reais e verdadeiras. Muito obrigado, Senhor, pela obra do seu Espírito na nossa vida, na vida desse casal que teve essa brilhante ideia
continua Queremos derramando graça abençoar, sobre a Senhor, vida cada um deles, tá que esse ouvindo. trabalho continue, que eles continuem perseverando, para através disso abençoar muitas pessoas com os milhares de testemunhos que eles estão ouvindo. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está nos ouvindo agora, Sim. cada um que vai ouvir, Senhor, Amém, todas essas Jesus. ministrações, Em nome de que Jesus. venham ter revelação da pessoa de Jesus, Amém. porque Jesus é a pessoa mais maravilhosa dessa vida. Aleluia. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Louvamos o teu Amém. nome. Senhor, aleluia. Aleluia. Jesus é o caminho, a A verdade. verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluia. Amém. Aleluia. Aqui vai encerrar. Obrigada. Tá encerrando aqui no Instagram. Um beijo. Obrigado, amado. Um segundo. Aqui ainda fica. Espera aí. Concluir. Peraí. Peraí.